Estamos de volta com a nossa segunda parte desta aula e tratando agora dos princípios da produção em série, né, segundo Ford. Para que houvesse, né, essa produção em série, era necessário, primeiro, a padronização, para que você pudesse exatamente sair vários carros com o mesmo modelo, a mesma qualidade, porque senão ficaria muito difícil você produzir muitos modelos diferentes. Então, a padronização das máquinas, do equipamento, do arranjo físico, tudo de forma sempre muito aquela palavra racional, né, pensada, planejada, que surgiu lá desde Taylor, né, para que você pudesse viabilizar esse processo produtivo. Então, padronização. Por isso que ele não queria mudar a cor preta para cores de outra cor, porque ele ia perder a padronização. Racionalização do trabalho, aquilo que ele seguiu lá de Taylor, né? Aplicar os princípios da administração científica de Taylor. Isso é o recrutamento, né? A seleção através da aptidão, o treinamento, a divisão do trabalho, todo aquele processo pensado, planejado, para que funcionasse de forma correta. Terceiro, o ritmo, é o movimento ordenado e cadeado do produto na linha de montagem, em uma série de operações planejadas, em postos de trabalho específicos e sequenciais. Você veja que ele está falando da linha de produção, daquela sequência produtiva, né, criada por Taylor lá na esteira. Só que agora ele teria que ser ordenado, porque não teria só uma esteira, seria várias esteiras, e todos eles trabalhando na mesma fabricação, né, na fabricação de um mesmo produto. Também é muito comum ser cobrado os princípios da administração segundo Taylor, assim como os princípios da administração, segundo Ford. Nós vimos o princípio da administração segundo Taylor foi planejamento, preparo, né, a execução e o controle. Agora nós temos os princípios da administração segundo Ford: intensificação, economicidade e produtividade. Então, esses são os princípios. Primeiro, intensificação. Você tem que produzir o mais rápido possível, em curto tempo. Quanto mais rápido você produzir, menor fica a produção, mais barato fica a produção e mais rápido você vende. Isso funciona até hoje, gente. Por exemplo, por que as obras públicas normalmente são mais caras do que as obras do setor privado? Porque eles levam muito tempo para produzir, aumenta o custo. Economicidade, trabalhar com estoque pequeno. Lembre que ele mesmo produzia sua matéria-prima. Isso hoje foi aperfeiçoado para os just-in-time, que você não produz, mas tem um parceiro que produz ali do seu lado. Então, ele só tem que ter o estoque suficiente para o seu processo produtivo. Nada de estoque grande, porque aumenta o custo. Terceiro, produtividade. Você tem que estudar meios de aumentar a produtividade do homem dentro da linha de produção. Isso é, você utilizar os mesmos recursos que você tem hoje para produzir mais. E como é que eu vou conseguir essa produção maior do homem? Tornando ele especialista. Isso é, a repetição faz com que ele consiga produzir mais. E com a própria padronização, novamente aí aquela padronização de peças e componentes, ele vai estar sempre trabalhando com as mesmas ferramentas, com o mesmo produto, então ele consegue executar muito mais rápido. Então, esses são os 3 princípios, segundo Henry Ford. Encerramos ali, né, a escola científica, tratamos o Ford de forma separada por ele ser importante, né, ter uma contribuição muito grande para a administração. Vamos agora para a segunda escola, a escola da anatomia e fisiologia da organização. O nome era tão grande que criaram um nome menor chamado escola clássica. O que significa anatomia? Anatomia é o mesmo que estrutura. E fisiologia, fundamentos. Ele falava o seguinte: para você fazer uma boa gestão, você tem que criar uma estrutura que é representada pelas departamentalizações que a gente chamou de organograma. Então, para você administrar bem, você tem que ter uma estrutura bem definida na empresa. E fisiologia, fundamentos. Ele criou 14 princípios da administração. Ele diz: além de você ter uma estrutura, siga os meus 14 princípios que você vai fazer uma boa gestão. Então, Henry Ford, veja, Taylor começou seu estudo em 1856 até 1915. Ele começou em 1905, um pouco depois,
e 5 anos a mais do que Taylor, né? Então ele ficou ali quase que paralelo. Só que Taylor era nos Estados Unidos e ele era europeu. Não trocaram figurinha. Uma outra coisa interessante, né, que nós falamos é que Taylor começou de baixo para cima. Primeiro arrumou a linha de produção para depois se preocupar com a gestão da empresa. Ele entrou como operário e chegou até a ser presidente da empresa, então ele sabia que o problema principal estava lá na linha de produção. Já o Fayol era filho do dono, ele já entrou como gestor, então ele se preocupou primeiro em arrumar a parte que ele mais conhecia, que era a parte de cima, a parte da gestão, para depois ir para baixo, para depois se preocupar com a linha de produção. Ele trabalhou o inverso, então por isso que os dois se completam. E a Fayol se deve, né, à criação dos departamentos. Então, quando você chega numa empresa, vê um departamento de RH, departamento de produção, marketing, lembre-se, quem teve essa ideia de criar esse departamento foi Henry Fayol. Dentro dessa criação desses departamentos, né, ele criou, ele não chamava de departamento, ele chamava de funções. Vamos lá entender como é que surgiu isso. Como a administração era centralizada lá no presidente da empresa ou no diretor da empresa, todos os problemas que saíam lá de baixo batiam no presidente. E ele não tinha tempo de resolver tudo. Então ele criou como se fosse uma peneira. Antes de chegar nele, esses problemas deveriam ser resolvidos lá onde surgissem os problemas. E para isso ele criou, então, inicialmente, 5 peneiras. Primeiro, os problemas técnicos vinculados ao setor de produção seriam resolvidos lá. A parte de vendas seriam resolvidos também pelo setor de vendas. Parte financeira, como captação de recursos, investimentos, seria uma equipe que teria preparado para isso. Para evitar que acontecesse muito acidente na empresa, ele criou o setor de segurança. E para os registros contábeis, o setor criou também as funções contábeis. Então, esses 5 setores seriam bem operacionais. Só que tinha um problema. O que não fosse resolvido por esses iria bater nele. E ele precisava ter um aqui no meio que fizesse um intermediário, como a gente chama hoje de médio escalão. E aí, entre a presidência e essa linha operacional, ele criou as funções administrativas ou departamento administrativo. Tanto é que o médio escalão hoje a gente chama nível tático ou administrativo. Seriam essa função administrativa que tomaria conta desses demais. Seriam eles que iriam planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar toda a equipe lá embaixo. E aí chegaria poucos problemas para o alto escalão. Então, essa foi a estrutura criada por ele. Uma curiosidade, eu coloco aqui do lado, o RH não aparece nessa estrutura. Por quê? O ser humano ainda era considerado um recurso igual dinheiro, igual material. Ele não era ainda valorizado. Temos que dar um desconto a Fayol, a Taylor, a Ford, por quê? Nessa época não existia ainda a sociologia, a psicologia. O ser humano era muito pouco conhecido. Então, eles não tinham ainda a ideia do que era o ser humano. Hoje, a gente tem uma visão muito melhor sobre isso. Bom, vamos dar um outro intervalo, tá? Nosso segundo intervalo, daqui a pouco a gente volta com a terceira parte de nossa aula. Até já!